assistiram no documentário, há testemunhos que abrangem cerca de quase um século. Há pessoas que têm 80 e tal anos, que deram testemunhos já da sua infância, e, portanto, nós estamos a falar de um período muito longo de testemunhos que cobrem histórias de vida que passaram pelo antigo regime, pelo 25 de Abril e pelo pós-25 de Abril. Eu acho que a diversidade de testemunhos, de personalidades, portanto, que aqui são evocadas, são de uma extrema riqueza. É, de facto, um documento inédito, muito importante. Penso que é um documento muito importante, que, portanto, enobrece as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Creio que no âmbito dos arquivos não há nenhum documento que eu tenha visto dentro das comemorações que se fizeram dos 50 anos do 25 de Abril com estas características, por isso eu acho que Paredes de Fora pode estar orgulhoso deste documento. Se podia ser diferente, se podia ser ainda mais enriquecido, quiçá, sabemos que produzir um documentário desta natureza também tem custos e o tempo também é um tempo que é escasso e nós fizemos estas gravações, portanto, em tempo recorde, trabalhamos muito, houve dias em que recolhemos 4 testemunhos, gravamos 4 testemunhos, imaginem o que é montar esses sets, gravar, entrevistar, etc. Portanto, falar com as pessoas, convidar as pessoas, escolher os sítios para entrevistar, fazer as entrevistas, foi feito em tempo recorde, e aquilo que acabaram de assistir hoje, eu acho que fica, lá está, fica para a memória futura. Dizer que, portanto, essa questão de ser um retrato de Paredes de Fora, dizer que todas as palavras contam neste documentário, todas as palavras contam, todas as palavras são sobre documentos de arquivo, e, portanto, também esse é o seu cunho, no fundo, de diferenciador, porque nós temos os testemunhos das pessoas e temos os documentos de arquivo. E esses documentos também contam outra história, também eles próprios encerram em si outras possibilidades de interpretação, ou seja, eles trazem outras camadas ao documentário. Por isso, este documentário tem muitas leituras, possibilita muitas leituras e, enfim, eu estou feliz por aquilo que conseguimos fazer. É um pequeno contributo, mas penso que pode ser um contributo significativo a todos os que estão na Casa Forense e também dizer que estou muito grata por estar aqui neste painel. Doutora, na qualidade de investigadora, porque também houve aqui alguma investigação, alguma preparação que teve que fazer para o documentário, houve alguma nota que a tenha deixado mais, que tenha sensibilizado mais este trabalho modificou aqui a sua percepção relativamente também ao Conselho de alguma maneira? Há aqui alguma coisa que tenha trazido novidade para si, que pudesse partilhar connosco? É assim, eu acho que há um testemunho que é o do Sr. Manuel Carvalho, que é muito comovente, quando ele fala que teve um irmão que foram sepultar ao cemitério, puseram na caixinha e foram sepultaram logo ali no cemitério. Pronto, esse testemunho realmente, creio que, do ponto de vista humano, que foi um dos que realmente porque, pronto, também é preciso nós tentarmos suportar para o tempo, para esse tempo da ditadura, para famílias numerosas, famílias que tinham, enfim, dificuldades, mas que ainda assim conseguiram vingar, vencer. Pronto, esse realmente foi um testemunho que me conseguiu. Depois, há todos os testemunhos são sui generis. Uns são de luta contra a ditadura, como é o caso do Aquilino Ribeiro, que fala também do escritor Aquilino Ribeiro. Uns é da luta contra a ditadura, outros é da própria sobrevivência. A senhora da colónia, a colónia agrícola, foi criada pelo Estado Novo, daí eu também ter incluído a colónia, e para se ver um bocadinho, lá está, como em Paredes de Fora há tantos universos tão distintos. A enfermeira que esteve no sanatório, também o relato que ela tinha com os doentes, que na altura ainda havia o internamento, ainda se fazia o internamento dos doentes no sanatório, portanto, Presidente Carmona, em Mosés,
é um modo como as pessoas falam até da sua própria infância. Tudo isso já, por exemplo, Mário Cláudio já deixa um testemunho muito virado para o futuro. Há aqui múltiplos discursos, mas eu gosto de todos os discursos. E acho que, pronto, é o que eu digo, todas as palavras contam. Cândido, para quem não sabe, muito boa tarde. O Cândido, Olá, portanto, Nuno. vive na Alemanha. O Cândido tem colaborado aqui também com a Casa Corense em Lisboa pontualmente, principalmente também na investigação que nós fazemos quando preparamos a nossa agenda cultural e muito nos tem ajudado, particularmente aqui na cedência de espólio fotográfico. Gostávamos que um dia também pudesse visitar aqui a Casa Corense em Lisboa, mas também atendendo aqui à distância ainda não foi possível, ficará ao dia. Cândido, apesar de não ter participado aqui neste documentário, nós, quando pensámos em exibi-lo na Casa Corense em Lisboa, achámos que faria sentido que o convidássemos aqui para esta pequena tertúlia, porque descobrimos, lá está, na preparação da exposição Os Corenses e o 25 de Abril, que o Cândido aparece naquelas fotografias que, curiosamente, também surgem durante o documentário nas manifestações do 1º de maio de 1964. Portanto, apesar de ainda ser criança, na altura, eu gostava de lhe perguntar se ainda tem alguma memória desses dias e como é que foi viver este período revolucionário em Paredes de Cora, apesar de ser criança. Olá a todos, obrigado pelo convite ao Nuno, para a Casa Corense Si. Já vi 2 vezes o documentário, obrigado, doutora Fátima, pelo documentário, está muito bonito, está muito bem feito. A minha experiência com o 25 de Abril é muito presente, eu vivo na freguesia de Linhares, tinha 12 anos, estudava em Valença do Minho, não tinha eletricidade, não tinha água canalizada, não havia esgotos, não havia estrada sequer para o meio da freguesia. O meu pai tinha automóvel, todos os dias nos ia levar a Valença do Minho. O que havia naquele dia de 25 de Abril era um rádio a pilhas que o meu pai tinha religiosamente no quarto, por volta das 6 da manhã, já estava a ouvir as notícias do 25 de Abril e ouviu as notícias e pôs-se a pé mais cedo que o costume e estava com certos receios de nos levar a Valença do Minho, a minha, as minhas irmãs, também estudavam lá e todos os dias íamos para Valença do Minho e tal. Bem, lá resolveu realmente levar-nos a Valença. Quando chegámos a Valença já havia grande festa, gente na rua com bandeiras, estava tudo em grande festa. É essa a primeira grande lembrança que tenho do 25 de Abril, é essa. E depois todos esses dias de seguida, de festas que foram seguidos até ao 1º de maio, em que nós vamos realmente para a vila comemorar o 1º de maio. O meu pai também está aí em algumas fotografias e eu estou aí à beira de um automóvel e pronto, foi esta. Eu não percebia nada da política, nem queria saber daquilo, não é? Mas foi bastante marcante esses primeiros 4, 5 dias de Abril. Foi porque o meu pai era bastante ativo politicamente, o meu pai andou em todo lado, nas caravanas, depois acabou esse tempo do 1º de Abril e depois para o 1º de Maio, e depois por esse ano todo longo fora, nas caravanas, o meu pai ia às caravanas, nos partidos políticos, do partido dele, que ele era de um partido, né? E íamos nas caravanas, e eu como miúdo ia sempre a acompanhá-lo. Eu ia a todas as sessões de esclarecimento nas escolas primárias que ali à volta, em redor de Linhares havia, eu ia a todas, mais pelos autocolantes que nos ofereciam e os pequenos pins, do que propriamente pela política, não é? E foi isso, em parte, o meu 25 de Abril foi esse, não é? E claro, depois toda a evolução que houve durante o tempo todo, até a vir a eletricidade, até vir a estrada, até vir o resto, não é? Sim, Cândido, mas durante o PREC propriamente, porque acredito que o 25 de Abril também tenha chegado para escorar, enfim, em algum momento, algum dia que lhe tivesse ficado mais na memória entre todos? Sim, há vários até, porque o meu pai falece em 1976, acaba-se ali um bocado a política, eu saio de Valença domingo de estudar e vou para o ciclo preparatório para Paredes de Coura,
e como eu já tenho 13, 14 anos, e aos 14 anos eu deixo de vir para a freguesia de Linhares e começo a ficar pelo Café Courense, que era amigo dos filhos do dono do Café Courense na altura, e fico por lá a ajudar no café, à noite, de manhã ia para as aulas, à noite, ao meio-dia e à noite almoçava e jantava no Café Courense, e quem eu apanhava à noite no Café Courense? O Janeca, o Tony Júnior, todo esse grupo, eu apanhei, eu muito miúdo, 13, 14, 15, 16 anos, eu apanhei-os ali na mesa da frente do Courense. Era eu que lhes servia as cervejas até às 2 da manhã. E, portanto, apanhei ali uma escola política com eles, muito importante. Além disso, o Tom do Bento, nós chamamos Tom do Bento, que era meu cunhado, o pai do Tiago Brandão, pai do Tiago Rodrigues, não é? Que era meu cunhado, em que levou todas aquelas livrinhos para casa, eles eram todos do MRPP na altura, não é? E eu também era do MRPP na altura, eles eram, eu também era, o Bassalo Abreu, que depois foi presidente da Câmara, foi presidente da Câmara da Ponta Barca. Eu segui todo esse, e tivemos noites, eu tive noites com eles do fim do mundo, digamos assim, inesquecíveis, porque eles discutiam, levantavam-se da mesa, pegavam-se, aquela mesa da frente, eu saí todas as noites às 2 da manhã do café, e às 8 da manhã estavam a trabalhar, às 8 da manhã estavam novamente a trabalhar. Foi muito interessante para mim toda essa parte com eles, não é? Depois houve uma série de episódios, eu era menor e não votava, e fazia propaganda, fazia publicidade, andava a colar cartazes toda a noite, etc, etc. Eu posso dizê-lo, que fui o primeiro a ir a tribunal, levaram-me a tribunal em Coura, na altura o PPD de Coura levou-me a tribunal por causa de cartazes e coisas assim, não é? E não deu nada, que aquilo foram insultos, parte a parte, e não deu nada, e acabou ali, mas fui um dos primeiros a ser levado a tribunal por causa da política. Muito obrigado. Clino, muito boa tarde. Mais uma vez é um gosto poder falar aqui consigo. Participou aqui no documentário. Não lhe vou perguntar se gostou, acredito que sim, não é? Pelo menos que as suas intervenções denunciaram, na minha interpretação, aqui alguma satisfação por também ter participado aqui neste documentário. E eu pude reparar que disse, e corrija-me se estiver enganado, que estava na Casa Grande Romarigães no dia 25 de Abril. Não? Nuno, consegue-me ouvir bem ou não? Está-me a ouvir? Eu estou. Sim, conseguimos ouvir com um bocadinho de dificuldade, mas sim. Consigo-vos ouvir muito bem. Eu estou com alguma dificuldade de ligação, sobretudo ao microfone. Mas consigo ouvir perfeitamente. Ok. A Fátima estava a ouvir com alguma dificuldade. Mantém-se? Diga-me só se sim ou não. Conseguem... Nós estamos a ouvi-lo bem, sim. Perfeitamente, baixinho, mas muito bem, com bom som. Então, antes de mais, é uma enorme alegria estar convosco, novamente. Caríssimo Nuno, que tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que são realmente muito de louvar, e, simultaneamente, também acompanhado pela Fátima e pelo Cândido. Cândido é um aquiliniano que eu tenho mantido um diálogo muito, muito interessante. A Fátima colaboro de uma forma também muito vincada, e é uma pessoa que eu tenho uma amizade que se tem vindo a aprofundar, e sobretudo os meus estimadíssimos amigos que estão a assistir também a esta conversa e que tiveram o prazer de ver o documentário. Bom, eu estava em casa da minha avó, Gigi, aliás, onde eu estou aqui a falar. Gigi, que era casada com o meu avô, Aquilino Ribeiro. Eu era muito pequenino, embora, curiosamente, a recordação que tenho, sobretudo, é uma recordação de uma profunda comoção da parte da minha avó. A minha avó, nas primeiras horas do 25 de Abril,
estava algo receosa, não sabia ainda para onde é que pendia o golpe de Estado e progressivamente esse receio foi-se desvanecendo e já na parte da manhã eu lembro-me perfeitamente que alguns vizinhos que também eram democratas e antifascistas vieram ter com ela e lembro-me de ver a minha avó chorar muito comovida com a democracia e uma madrugada que durante muitos anos ela tinha esperado. Aliás, eu gostaria, aliás, trouxe para vos mostrar o seguinte: a minha família tinha, o meu avô tinha uma garrafa de champanhe que gostaria de ter aberto se o 25 de Abril ou o Dia da Democracia se ingrasse. E nós, por respeito, mantivemos-lo aqui em casa por abrir. É uma garrafa que eu ainda mantenho com muito carinho e comoção, mas de certa forma ela representa algo que para a minha família foi uma luta permanente ao longo de um período muito longo do regime salazarista e, de certa forma, um período onde a minha família, por várias circunstâncias, teve um sofrimento muito, muito grande. O meu avô, variedíssimas vezes, foi censurado, os livros não foram publicados, e quando alguém que vivia exclusivamente da letra e daquilo que escrevia, quando as letras não saíam, a comida, o dinheiro também não entrava em casa. E, portanto, essa circunstância foi uma circunstância, de certa forma, acompanhou muito o pendor, o ritmo da resistência da minha família durante o Estado Novo. Portanto, essa perspectiva de, de poder participar neste documentário, sobretudo numa perspectiva que era, para mim, foi muito interessante, foi testemunhar aquilo que respondia à luta incessante da minha família pelos valores democráticos e uma resistência a um regime que era, de facto, um regime que agrilhoava os valores democráticos e a liberdade, mas, simultaneamente, de poder testemunhar uma das perspectivas que eu acho que é a mais interessante, que é aquilo que a democracia trouxe ao município de Paredes de Cora e como é que a nossa família, nestes últimos anos, também conseguiu participar nesse desenvolvimento local, abrindo as portas da Casa Grande e permitindo que a Casa Grande se tornasse, de certa forma, também um lugar democrático que pudesse ser recebido, que pudesse ser devolvido à população de Paredes de Cora. E, portanto, nessa perspectiva, a minha colaboração foi sobretudo uma colaboração que dava e que assumia um testemunho familiar, mas simultaneamente um testemunho também de futuro, um testemunho de abertura, e se assim podemos dizer, quase como se fosse um filho da madrugada, alguém que é uma espécie de herança democrático, aquilo que agora está a ser desenvolvido pelo município de Paredes de Cora com o projeto tão fascinante da Casa Grande Romeirigães. Aquilino, durante o documentário eu pude notar aqui uma afirmação que eu acho que é muito forte e que também gostava de alguma forma de ter a sua leitura sobre ela, que é às páginas tantas quando o Janeca diz que depois do 25 de Abril a cultura foi de graça. Até que ponto é que isto de facto faz sentido e se de facto é mesmo assim? Porque depois também no decurso desta conversa há aqui outras questões que também gostaria de poder abordar, mas por aí, de graça, 25 de Abril. Esta última frase eu ouvia com alguma intermitência.
Não consegui perceber o que o Nuno estava a perguntar. Não, eu perguntava-lhe se, de facto, também concorda com esta visão, com esta afirmação do Geneca, quando ele diz que a cultura, depois do 25 de Abril, foi de graça. Sim, eu acho que é um processo que felizmente se tem vindo a consolidar de uma forma progressiva e mais solidária, mais perto, sobretudo, do contexto das populações. E esse aspecto eu acho que é talvez o legado mais amplo e mais democrático e mais interessante do 25 de Abril de 74, não é? De facto, havia uma profunda sintonia entre aquilo que nos era dado durante o Estado Novo e o período salazarista, onde o grau de analfabetização era muito grande, muito intenso, muito vincado, e esta proximidade que foi permitida através de uma participação mais ativa junto dos municípios e das pessoas que não tinham esse direito, será porventura um dos legados mais fascinantes e mais democráticos do 25 de Abril de 74. Doutora Fátima, continuando aqui nas observações feitas aqui pelo Geneca, e sendo, portanto, também aqui a doutora Fátima alguém que vem a conhecer o seu percurso profissional muito devido também ao legado aqui do 25 de Abril, o que é que para si gostaria mais de destacar naquilo que diz respeito ao novo papel da mulher depois do 25 de Abril? Ora bem, eu acho que aí ainda temos caminho para andar, ainda temos muito caminho para andar. Mas claro que hoje em dia as mulheres, até creio que estão em maior número nas universidades e conseguem, portanto, ter acesso ao espaço público, mas esse papel ainda devia ir mais longe nas empresas, mais longe no Parlamento. Acho que há ainda caminho para fazer. Há caminho para fazer. Olhando aqui um bocadinho também para aquilo que é Paredes de Cora, naquilo que tem sido a evolução do próprio Conselho em termos socioeconómicos, principalmente desde 1974, aquilo que nós temos vindo aqui a ver é que Paredes de Cora tem vindo a perder população gradualmente. Paredes de Cora, do ponto de vista do rendimento líquido por pessoa, é o 35º concelho mais pobre do país e aqui com rendimento per capita à volta dos 9.000 euros por pessoa, e o terceiro mais pobre também do Alto Minho. A cultura aqui não deveria também, de alguma forma, fomentar um papel de elevação dos padrões de riqueza? Como é que o que é que, do ponto de vista da cultura, ainda se pode fazer de alguma forma para ajudar Paredes de Cora a subir aqui um bocadinho neste ranking? Isto é uma questão que, se algum dos outros convidados também quiser dar aqui os seus subsídios, estejam à vontade. Eu, esses números, pronto, realmente não sabia que eram. Pronto, não sei se sou a pessoa indicada para me pronunciar sobre eles. Posso dizer é que o esforço que se faz, o esforço que o município faz para vencer todo o tipo de adversidades. Eu já sou funcionária da Câmara há 21 anos, também posso dizer do meu esforço, não é? Cada um investe naquilo que faz. Eu penso que nos serviços que coordeno, tento, enfim, defender muitos projetos, envolver muita comunidade. As comunidades sejam os alunos, o público escolar, que desde cedo nós no Arquivo Municipal temos vários públicos, os investigadores, o público mais académico, o público escolar, a comunidade em geral. No Centro Mário Cláudio, a mesma coisa, agora na Casa Grande de Fomariense e em Astros. Portanto, eu penso que se há município que tenta vencer as adversidades
partes geográficas, todo o tipo de constrangimentos, e também com este executivo, há que dizê-lo, também com este executivo, com o Dr. Vítor Paulo Freire, e este comentário ao Dr. Vítor Paulo Freire, temos que dizê-lo e temos que enaltecer, porque é que outras câmaras não fazem, não apresentam estes trabalhos. Agora, se depois os números são esses, eu não sei, acho que os números também não são tudo, os números também não são tudo. Evelyn. Os indicadores, os indicadores económicos e os indicadores são de facto muito graves, sobretudo numa lógica dos países, dos municípios do interior de Portugal. O que me parece muito interessante do ponto de vista da marcação da marca territorial Paredes de Cora é a sua afirmação e o seu desafio pela inovação. É um discurso muito inovador quando comparado com os outros municípios. Essa marca de inovação repercute sobretudo através de uma aposta, e essa sim é uma aposta diferenciadora relativamente aos municípios, quer do Alto Minho, quer do interior de Portugal, uma inovação que se faz sobretudo através da cultura. E esta perspectiva da marca cultural inovadora, com uma lógica de desenvolvimento local muito desafiante, parece-me uma perspectiva que se diferencia dos restantes municípios. E, de facto, como tinha sido afirmado pela doutora Fátima, a forma como se tem estado na abertura de alguns locais literários, numa aposta muito desafiante, mesmo no universo educativo, de certa forma vai ao review daquilo que é institucional, é uma marca que vai para além dos indicadores que há pouco o Nuno nos referiam e que são indicadores de cariz económico. Eu penso que é muito difícil de contrariar esta lógica de despovoamento de áreas que têm efetivamente uma pouca vista da atratividade, mas o conceito de Paredes de Cora, o município de Paredes de Cora, tem vindo a assumir um desafio que deixará marcas na maneira como se aposta nos municípios em nacional. E eu penso que isto, a longo prazo, poderá ter a lógica de sustentabilidade económica. Patrick, seja bem-vindo aqui também a esta tertúlia. É com enorme prazer que também o recebemos aqui nesta conversa. Pronto, o Patrick chegou aqui um bocadinho depois, já nós temos iniciado esta conversa, mas diga uma coisa, ao fazer aqui este comentário, também aqui sob coordenação também da doutora Fátima Cabodeira, partilha desta visão aqui do Aquilino também, ou seja, que a promoção cultural será um veículo para a construção de um futuro melhor, mesmo do ponto de vista socioeconómico, ou seja, este documentário permitiu-lhe de alguma forma ter esta visão e de alguma maneira também acreditar no futuro, de acordo, portanto, com esta visão, ou seja, de que a cultura é um veículo para a elevação dos próprios territórios do interior? Sem dúvida que sim. Eu, antes de mais nada, peço imensa desculpa pelo atraso. Estão-me a ouvir bem? Okay. Sim. Peço desculpa pelo atraso. Só um bocadinho mais alto, agradecemos. Ok, vou tentar. Não sei se dá mais, mas pronto. É o que tenho aqui.
Pronto, realmente há o mau tempo aqui fez com que o sítio onde eu estava, não desse ligação à internet. Também tive alguma dificuldade aqui a ligar, mas pronto, já estou, espero que me estejam a ouvir em condições. Relativamente à questão, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, no entanto, eu tenho uma opinião própria e este trabalho deu-me uma abertura muito grande, deu-me um esclarecimento muito grande do que era Paredes de Coura 50 anos atrás e o que é agora. Claro que todo o investimento na cultura não é uma coisa imediata, não é a mesma coisa que construir uma estrada ou uma unidade fabril e ter consequências, resultados na economia local, regional, imediatas. A cultura é um investimento à la longa, como qualquer forma de processo educativo, e a própria história conta-nos isso, não é? A Idade Média não se saiu da Idade Média em 40 anos. Eu não preciso de pelo menos 400 anos para conseguirmos sair de uma Idade Média. Apesar de tínhamos todos já os elementos, pelo menos estavam todos guardados na cultura do convento, não é? De mosteiros, estavam lá guardados os elementos para sairmos da Idade Média, só que pronto, teve a sua velocidade. E aqui também se passa a mesma coisa, apesar de estarmos na época do instantâneo, em que tudo acontece imediato, em que já não medimos as coisas em estações, nem em horas, é tudo em segundos e microsegundos. A cultura não é um processo que tem essa mesma velocidade tecnológica. Aliás, nós estamos numa evolução tecnológica avançada, e eu que estou na área posso dizê-lo que sinto às vezes ultrapassado pela tecnologia, mas nunca me sinto ultrapassado pela técnica. O que nós fazemos com a tecnologia é que é uma coisa muito diferente. E a cultura, por muita tecnologia que haja, a cultura não acompanha o avanço tecnológico. Por isso eu acho que Coura, eu conheço Coura já há muitos anos, estou casado com uma courense, e por isso posso dizer que Coura é um dos concelhos mais bonitos, se não o mais bonito, do Alto Minho, e penso que tem um caminho muito bonito pela frente e que tem um futuro promissor, e acho que é dos poucos concelhos que eu posso considerar que está no bom caminho. Independentemente dos executivos ou das lideranças, eu acho que já entrou num modo, falo com qualquer pessoa, independentemente da idade ou do extrato social ou do poder de compra que tiver, eu penso que toda a gente tem uma opinião muito positiva em relação ao futuro. Durante aqui o documentário, um dos depoimentos que eu penso também que seja mais marcantes, portanto, é o do Sr. Manuel Carvalho, que fala também sobre o tempo em que acompanhou, no fundo, os retornados, que regressaram de África, que de alguma forma também acabaram por dar algum dinamismo à vida social do Conselho e mesmo à vida económica. Mas hoje aquilo que nós vemos, e também fazendo aqui um bocadinho um ponto com aquilo que foi dito anteriormente, é que Paredes de Coura tem vindo aqui a perder população, e eu penso que isto também seja um bocadinho transversal ao país. Nós vemos, principalmente nos mais jovens, aqui uma grande apetência para sair de Paredes de Coura e de Portugal. Portanto, no fundo é uma tendência, como eu disse, infelizmente generalizada. O Cândido, que vive fora de Portugal, como é que vê isso? Que caminho é que vê como possível, no sentido de inverter aqui um bocadinho esta tendência? Como é que o Cândido vê, no fundo, estes 50 anos de democracia em Paredes de Coura e em Portugal, estando na Alemanha? Eu já estou na Alemanha há 30 anos, com certeza que estes últimos 50 anos eu os vejo muito, muito positivamente, não é? Paredes de Coura, eu lembro, como ao bocado lhe disse, eu estava aqui a pensar, vocês estavam a falar, e eu estava a pensar, eu andava na escola em Linhares e 90% dos meus colegas não tinham botas para ir para a escola, iam descalços, não comiam, não tomavam um pequeno almoço como eu, etc, etc. Muitas coisas dessas. Eu estava a pensar, nos últimos 50 anos, Coura, sem dúvida, deu um salto qualitativo, quantitativo em todos os aspectos. Quem viu Coura há 50 anos, como eu ou como algum de vocês, nota-se a grande diferença que era Paredes de Coura para hoje. Nos últimos 30 anos, desde o Sr. Guerreiro, o Tónio Pereira, temos aí um prédio que foi feito pelo Tónio Pereira no tempo do António Pereira Júnior, é o Centro Cultural, que trouxe a Coura, à vila principalmente,
os espetáculos que nós nunca vimos, não é? E coisas extraordinárias. O teatro que depois temos em Coura. Todos esses eventos que temos em Coura, não é? A imigração, reparem também numa coisa, há 10 anos atrás era muito feio, era parolo tocar concertino e dançar folclore. Hoje não há vila em França, não se toca concertina e não se dança folclore. Nos últimos 10, 15 anos, não era antes, foi só neste tempo. E, portanto, isso também é cultura. E os imigrantes hoje estão a aprender outras coisas. Já vou na quarta ou quinta geração de imigrantes. Eu não sou um imigrante típico, porque eu não venho para a Alemanha para trabalhar, venho por amor, sou casado com um alemão, não é? E não venho à Alemanha no tipo, mas conheço as comunidades portuguesas, algumas comunidades portuguesas em França e aqui, principalmente Paris, e com certeza que eles hoje, todos eles pensam em voltar a Coura. Cada vez mais. Agora, eles não sabem o que vão fazer para Coura. Eles não querem ir para Paredes de Coura e não querem ser os reformados de Coura. Não querem ser os velhinhos. Querem ir antes. Alguns já estão aí, alguns casais franceses, ou franceses não, imigrantes que vieram de França, já estão aí, com 50 e tal, 60 anos, lhes correu bem a vida aqui e conseguiram fazer aí qualquer coisa. Uma forma de os apoiar, não vejo maneira de os apoiar, porque há um aspecto nessa população, principalmente na francesa, que é a escolaridade. Eu posso dizer, a França não tomou conta bem dos nossos imigrantes. Sem dúvida que não tomou. Porque senão tinha-os obrigado. Se eles tivessem sido imigrantes alemães, tinham com certeza estudado muito mais. Eu lembro-me de um trabalho que nós fizemos aí com a minha mulher, foi um apanhado de imigração, e foi muito engraçado, porque foi um trabalho dela da universidade, foi feito em Coura, está aí pela doutora Fátima Capodeiro, está em alemão, lamentámos muito, mas está em alemão. Fizemos um questionário e descobrimos que os filhos dos imigrantes tiveram na Alemanha, como o Nelo Carvalho, teve pouco tempo na Alemanha, mas os filhos dos imigrantes alemães, hoje em Coura, são todos engenheiros, arquitetos e mais qualquer coisa. Os filhos dos imigrantes franceses, só agora, há meia dúzia deles, conseguem. Mas há 20 e tal anos atrás, não. Os filhos dos imigrantes não tinham estudado em França. Isso é uma grande preocupação que hoje devíamos ter com o retorno desses imigrantes, né? O que vão eles fazer para Coura? O que vão eles fazer para o Minho? Ou o que vão eles fazer para Coura? Eles sabem, têm uma profissão, sem dúvida, mas não têm um curso, não têm outros problemas à volta disso para resolver. Não sei se me entendem, mas há pequenos pormenores. Agora, em termos de cultura, eu acho que às vezes eu nem acredito muito nesses números que você nos disse antes, não é? Porque não é com essas coisas, porque é lógico que perdemos população, isso foram para Lisboa, foram para a França, foram para toda a Europa. Eles vão voltar um dia, talvez voltem, mas não sei como é que podemos apoiá-los nesse sentido, não é? Eles voltarem e não sei. Uma questão para si e também para todos, gostava de ouvir aqui sobre isto, antes de também dar aqui um bocadinho a palavra ao nosso auditório. Na vossa opinião, o que é que falta ainda cumprir do 25 de Abril em Paredes de Coura? Bem, não há muito mais, mas democracia temos, liberdade temos, que é o essencial, não é? Embora temos hoje em Paredes de Coura, vê-se nas últimas eleições pessoas que estão descontentes e que votam em partidos extremistas, etc, e que temos que insistir mais nas freguesias, ir mais às freguesias e dizer a essas pessoas que estão erradas e dizer-lhes porquê que estão erradas. Porque conheço alguns são muito jovens e a vida não lhes correu tão bem como parecia e até fizeram o 10º ano, 12º ano, ficaram por aí e hoje são do partido extremista e votam nos extremos e isso a mim preocupa-me muito. É ver gente muito jovem, com 26, 27, 28, a votar na extrema-direita. Ou tanto me faz seja a extrema-direita como a extrema-esquerda. Neste momento é mais preocupante a extrema-direita, não é? Isso preocupa-me. O que vamos fazer? Isso ainda é... Eu acho que temos que muito mais ir às aldeias, as câmaras municipais têm que estar ainda muito mais próximas da população do que já estão.
Tem muito mais tempo a passar. Houve aqui uma altura, agora não sei se já fazem, em que passaram as assembleias para as freguesias, e todas as freguesias, não sei se ainda fazem isso. Eu acho que deviam continuar a fazer isso, a ir às freguesias, ouvir as pessoas, saber-lhes explicar determinadas coisas, porque às vezes as pessoas que estão no poder não têm a mesma linguagem que têm as pessoas das aldeias. Não têm. Não sabem falar com elas. Falam, mas as pessoas não os entendem, não sabem o que eles estão a dizer. Tem que ser outro tipo de pessoas a falar com as pessoas das aldeias, porque muita gente estudou, já há muita juventude a estudar, mas ainda há uma parte da população que precisa que expliquem de outras formas determinados assuntos. E isso tem que ser um trabalho realmente a partir da Câmara Municipal, a partir de toda a gente, de todos os... de nós todos, no fim. Patrick, só agarrando aqui nesta deixa e mantendo depois também a mesma questão para os restantes participantes, uma das coisas que salta à vista durante o documentário é que, de facto, se há Câmara que é aberta à população, é a Câmara Municipal de Paredes de Coura. Sim, eu não vivo em Coura, não voto em Coura, mas posso dizer que sim, conheço bem o que é o trabalho da Câmara de Coura, colaboro em alguns projetos com a Câmara de Coura e posso dizer que é uma Câmara que eu costumo dizer que é das poucas em que se entra na porta e para-se no gabinete do Presidente sem qualquer tipo de barreira física e muito menos intelectual, se posso dizer assim. Mas pronto, o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que vivemos aqui um problema de comunicação, é um problema que é transversal à política mundial, é um problema transversal à sociedade mundial. Nós temos, mais uma vez, aquilo que me é caro e que eu posso falar, por isso é uma questão de tecnológica. Hoje em dia, o poder de comunicação é acessível, é uma democratização da tecnologia, e por isso nós podemos comunicar e expressar uma ideia e ter uma vasta audiência sem ser preciso ser líder de nada, nem representante de coisa nenhuma. Basta termos o número de assinantes ou então sermos extremamente capazes ou termos a sorte de fazer um conteúdo comunicativo que se torne viral e rapidamente a nossa mensagem, o que nós quisermos, é difundido a nível global. Pode ser traduzido por bots, ou seja, nem precisamos pedir às pessoas para traduzir nada. Basta haver um interesse em termos estatísticos que automaticamente a inteligência artificial está aí e faz a tradução simultânea e espalhamos a palavra. E depois o que é que acontece? Acontece uma coisa que há 30 anos que não saía, desculpem-me a expressão, não ofendendo as pessoas que trabalham na área, mas não saía dos tascos e dos cafés ao balcão, que é aquelas frases feitas, fáceis de memorização, que é o teoria da bala, em que mandamos e a pessoa não precisa pensar e apenas absorve, frases feitas como os políticos são todos ladrões, os ricos é que ganham e nós perdemos, aquelas coisas todas que nós fartámos de ouvir, e isso de repente passou para a esfera política com muita facilidade e para a esfera social e deixou de estar confinada a alguns espaços mais populares e passou a estar num espaço tecnológico populista. E daí começa a ser muito fácil as pessoas não se agarrarem-se a essas frases feitas, a pensamentos muito simples, muito abstratos, mas que soam bem, que têm foné, que têm musicalidade, e agarram-se a isso e não precisam pensar em nada porque a frase já está feita. E quando há uma discussão política, a pessoa tira aquilo para fora como se estivesse a dizer a maior das verdades e, claro, a mensagem passa porque, em termos cognitivos, as pessoas memorizam aquilo que é fácil de memorizar e não precisam de pensar, nem refletir, nem ter pensamentos ao realizar autoanálise e análise daquilo que lhes é colocado à frente. Eu penso que o que acontece em Coura é também a mesma coisa, porque é transversal ao país todo e não só, e por isso realmente temos que apostar numa comunicação mais eficiente, em esclarecimento, e o papel da cultura e da educação também estão aí para isso. Viu a concordar, a assinar com a cabeça, portanto, penso que esteja aqui de acordo aqui com o Patrick.
primeira vez que estou com ele, mesmo à distância. Mas Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Está-me a ouvir agora melhor ou não? Ok. Sim, sim. Eu estava a dizer que não conheço o Patrick e tenho a possibilidade de agora o cumprimentar pela primeira vez. De facto, eu agora utilizo de certa forma um pouco a minha especialização, a minha especialidade, que é de geógrafo. Na verdade, a assimetria do território português é muito marcada pela consequência daquilo que foi o regime fascista, o regime salazarista, que marcou e vincou um atraso que é muito difícil de ser ultrapassado. Sobretudo na lógica do ordenamento do território, esta marcação, este ritmo feito entre um interior esvaziado e um litoral muito concentrado de população é consequência dos tempos atuais, é certo, mas, sobretudo, desta dinâmica que foi marcada ao longo do século XX e que foi realmente terrível, angustiante, agrilhoante para o nosso território. O que não invalida que haja muita coisa que tenha de ser melhorada, sobretudo nos tempos contemporâneos da democracia. Mas há um aspecto que, de certa forma, marca a diferença entre a noite e o dia. E esse aspecto é, sobretudo, o avanço que houve em termos educacionais, em termos de garantia de uma maior proximidade das populações face aos direitos que consegue consignar na atualidade, e esses direitos são muito marcantes e devem ser assegurados atualmente. Posto isto, o que eu acho que é um dos lados mais apaixonantes, eu volto outra vez a insistir, é esta riqueza do municipalismo que permitiu que as populações, mesmo as populações que estão em perda, sobretudo as rurais, tivessem direitos que não tinham antigamente. Agora, já foi dito, quer pelo Cândido, quer pelo Patrick, há uma lógica de pensar a atualidade e o sistema democrático que não pode fugir de uma dimensão que é uma dimensão global, não é? Esta diferença entre o capitalismo monopolista que marcou até os anos 70 e um capitalismo transnacional que, de certa forma, organiza a maneira de pensar quer à escala de um país, quer à escala global, de certa forma marca muito as dinâmicas dos países e, em particular, neste caso concreto, da maneira de pensar também do nosso território nacional. E, de facto, sendo o território português, sendo a nossa democracia, apesar de tudo, uma democracia muito assimétrica, que tem estes problemas estruturais que vêm e correm ainda do regime salazarista, um regime de facto que marcava uma diferença muito grande entre o centralismo de Lisboa e o resto dos países, há de facto algumas coisas que têm de ser melhoradas. Uma delas é, sobretudo, esta necessidade, que é muito difícil de inverter, de tornar os territórios, sobretudo os territórios rurais, os territórios que são marcados ainda por uma certa ruralidade, atrativos. E é uma equação muito difícil de resolver. Mas não é só nossa, é uma equação que é difícil de resolver em muitos países da Europa. E isso temos de arranjar aqui uma lógica, uma dinâmica que, apesar de tudo, pode ser construída através de quê? Através de uma melhoria da educação, através também de uma tentativa de descentralizar o sistema económico, no sentido de dar maior garantia às regiões. Eu sou claramente um regionalista e acredito que as regiões têm uma dinâmica que permite potenciar um bocadinho o desenvolvimento endógeno particular e, nesse caso concreto, volto outra vez a insistir, Lisboa
Paredes de Cora tem uma maneira e uma lógica de pensar que poderá trazer frutos a longo prazo. Qual é essa lógica de desenvolvimento endógeno? É, sobretudo, capitalizando e desenvolvendo projetos culturais que são projetos que podem dar uma garantia, uma sustentabilidade a esse território, coisa que, volto também a referir, não é desenvolvido em muitos dos territórios envolventes e que poderiam também, de certa forma, orientar a sua estratégia para esse fim. Doutora Fátima, mesma pergunta. O que é que falta cumprir de abril em Paredes de Cora? Deixámos de a ver e deixámos de a ouvir. Eu acho que deve ter trocado aí o botão do mute pelo da câmara. Sim, boa tarde, peço desculpa. Ora bem, em relação ao que eu vi, eu penso que o testemunho do professor José Augusto Pacheco, que é o presidente da Assembleia Municipal, sobre a importância do poder local autárquico, corresponde muito àquilo que estávamos a falar, que é perceber de que modo é que caso para isso a partir do Sr. José Guerreiro, que foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal, até aos dias de hoje sucedeu o António Pereira Júnior, agora o Dr. Vitor Paulo Pereira, grandes autarcas, e como eles transformaram, de facto, Paredes de Cora, que era um município de características muito rurais, profundamente rurais, e percebe-se que realmente as eleições autárquicas em 76 havia graves problemas no Conselho, e a doutora Plina ainda agora explicou, mas não era só um caso de Paredes de Cora, portanto esse era um bocadinho o retrato de muitos municípios do país, e não só do interior do país, mesmo do litoral. Portanto, havia realmente problemas muito estruturantes por resolver, e esses sucessivamente essas questões das infraestruturas, inicialmente era mais uma questão até de criar as infraestruturas necessárias, depois de serem criadas as infraestruturas necessárias, o Pereira Júnior já apostou na cultura fortemente, e houve uma mudança clássica de paradigma, e depois que agora com o Dr. Vitor Paulo assumiu o seu expoente máximo, não é? Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ser otimistas. Nós temos que ser otimistas porque há muitas maneiras de desenvolver um território. E a criatividade é uma delas. Portanto, ter projetos que sejam criativos, que tenham identidade. Porque de que é que serve nós estarmos a criar coisas que não têm identidade, que são iguais? Este documentário não é igual a nenhum outro documentário. Percebem o que eu tem valor é aquilo que tem identidade. Quanto a mim, aquilo que tem identidade, o que tiver memória, ou que tiver identidade, o que tiver informação. E isso tem sempre valor. Tem valor para o futuro. Portanto, nós criarmos uma dinâmica que crie valor não só para os de dentro, mas também para os de fora, que envolva as comunidades. As comunidades hoje tanto estão em Paredes de Cora, como estão em Cerveira, como estão em Nova Iorque, como estão na Austrália. Não é? Porque nós, através de um clique, estamos todos ligados. Portanto, se nós criarmos realmente dinâmicas que sejam de referência, quanto a mim, isso vai ter sempre valor e esse é o caminho que temos que seguir. E, acima de tudo, exaltar a liberdade. A liberdade é muito importante. Portanto, a palavra que eu queria aqui deixar para o futuro é o exercício da liberdade. E o exercício da liberdade faz-se todos os dias. Pratica-se todos os dias. Todos nós, por exemplo, nós, na vida pública, nos nossos serviços, temos que dar o exemplo e temos que saber, portanto, cultivar essa liberdade. Eu penso que isso é que é importante, porque há discursos que são muito fáceis, como os do Chega, etc., que são muito fáceis, que entram no ouvido, portanto, facilmente se deixam influenciar, mas nós sabemos que tudo isso é vazio. Não se pode acreditar em promessas vazias e vãs. Como é que isso se faz? Com esclarecimento. O esclarecimento também vem da educação. Portanto, toda esta área da educação, da cultura, da ação social, que é a minha divisão, educação, cultura, ação social, é fundamental. É fundamental. Agora, eu acho que, pronto, estamos no bom caminho. Há coisas a melhorar, há sempre aspectos a melhorar. Sempre, sempre, sempre. Não há nada que seja perfeito.
Mas eu sou otimista. Muito obrigado. Eu perguntava agora aqui ao nosso auditório se tem alguma questão que queiram colocar aqui aos nossos palestrantes hoje, ainda que de forma online. Força. Se calhar vem aqui, talvez seja mais fácil. Só buscar aqui outra cadeira. Olá a todos, Celeste Conceição, aqui da Casa Corense em Lisboa. É um prazer estar nesta interessante discussão sobre o que o 25 de Abril trouxe para Paredes de Cora, para Portugal. E eu estou muito focada naquilo que ainda falta relativamente às promessas do 25 de Abril. E algo que eu queria só partilhar com vocês é algo muito pessoal, mas tem a ver com o facto de... Há bocado o Vítor Paulo, no vídeo que vimos do documentário, queria desde já felicitar, gostei muito de ver, falou no grito. E eu continuo a ter um grito em relação a Paredes de Cora e queria saber a vossa opinião. Que é, eu sonho em ter um polo universitário em Paredes de Cora. Porque a questão da educação para no secundário. E quando eu vejo jovens da idade do meu filho de 18 anos que pensam em ir para Vila Real, para o Porto, para Viana do Castelo, eu sei que não é possível termos um polo universitário com todas as valências, ou até tradicional, mas se calhar podíamos ter um politécnico em áreas de interesse da autarquia. E eu queria saber se a doutora Fátima, que até está ligada à Câmara, se sabe alguma coisa, se está a ser feito, mas eu acho que isso continua a ser uma grande falha no tal pilar da educação, que eu acho que tem sido feito um trabalho meritório, não só em termos da formação básica, mas como lá está, da cultura, da música, de várias valências que os jovens de Paredes de Cora têm a oportunidade de ter e que muitos jovens, temos que ser honestos, no resto do país não têm. Portanto, há aqui muita coisa boa que se pode aproveitar e até outros municípios também podem replicar, mas o que eu acho que continua a faltar é o fim da linha básica, que seria uma licenciatura, seja numa área politécnica, seja numa área de letras, como disse muito bem o Mário Cláudio, na parte das humanidades, seja até na ligação com as biomédicas, como também temos a fábrica de vacinas, alguma coisa que também os jovens que estivessem em Paredes de Cora e que não quisessem sair de Paredes de Cora, se tivessem alguma área de interesse, pudessem manter-se em Paredes de Cora e chamar também muitos jovens de todas as áreas do país, pois atrás disso também vêm as famílias, vem tudo o resto. Era só esta nota que eu queria dar. Obrigada, Celeste Conceição, é um gosto revê-la. Obrigada pelas suas palavras, parece-me muito bem essa sugestão que dá. Eu não sei se sou a pessoa indicada, que eu não sou vereadora, nem sou nenhuma responsável, sou responsável do Arquivo Municipal, não sei se sou a pessoa indicada para responder essa pergunta. Posso dizer que a Câmara de Paredes de Cora tem uma parceria com a Universidade do Minho e criou a Casa do Conhecimento em 2010, que aliás a Casa do Paredes de Cora é a segunda do nó da rede das Casas do Conhecimento, a primeira foi Vila Verde, e a seguir foi criada a Paredes de Cora. Eu até estive agora com o Sr. Presidente em Vila Verde, estivemos no dia 22 na cerimónia dos 20 anos de criação da rede de Casas do Conhecimento, para ver que é uma rede que já tem 20 anos, até eu própria fiquei surpreendida, e portanto para dizer que eu também tenho estado à frente da Casa do Conhecimento. Nessa já houve até pós-graduações, com a Universidade de Minho. Claro que também há outro tipo de atividades em rede, por exemplo, a comunidade de leitores, congressos, enfim, temos feito o curso de outono, o célebre curso de outono, temos feito muitas atividades com boticas, Montalegre, Trofa, Valonga, já uma rede bastante extensa, aqui no Alto Minho também tem Ponte da Barca, é uma rede bastante extensa e, portanto, é aquilo que eu dizia há pouco, que a cultura hoje se faz de muitas maneiras, não é? De uma maneira que nem sempre é tão visível, como o Patrick dizia há pouco, a questão da comunicação, houve uma zona em que a comunicação era mais direta, era mais imediata, porque não tínhamos o online, não é? Agora, com o online, nós temos muitas maneiras de cooperar, de elaborar, de estar em rede, e eu acho que isso é fantástico, que é muito importante estar em rede, e para que está sempre em várias redes. Eu, por exemplo, participo em várias. Tenho a rede dos arquivos, temos um grupo, temos a rede das Casas do Conhecimento e, portanto, pronto, posso garantir isso. Agora, quanto ao
polos como, por exemplo, o PVC. Eu não sou pessoa indicada para falar nisso, mas sei que há muito boas relações e que há essas relações, mas não sei dizer se há ao ponto de criar os custos ou não, isso pronto, não sei dizer, mas creio que penso que sim. Na verdade, os centros do interior, que de certa forma têm vindo a contrariar alguma perda de população, mas numa escala um bocadinho maior que Paredes de Cora, são aqueles que apostam inequivocamente no ensino superior. E um caso paradigmático disso é Guarda, Viseu, Covilhã, que de certa forma contrariaram na perspectiva de colocarem efetivamente centros universitários. É uma lógica que tem vindo a ser ganhadora e com ganhos de atratividade concretos do ponto de vista da localização e da conquista do ponto de vista territorial. Mas como estava a dizer a doutora Fátima, e bem, eu penso que há formas, de certa forma, de escalonar ou hierarquizar essa ligação a polos superiores, assim podemos dizer, não é? Não havendo um politécnico em Paredes de Cora, há a capacidade de, através de redes, conseguir essa lógica que, de certa forma, é alcançada, se assim podemos dizer, precisamente por uma escala de hierarquia superior, poderia ser, eventualmente, não estou aqui a tentar afirmar, porque também não tenho conhecimento, poderia ser Viana do Castelo, ou Braga, ou Guimarães. Eu penso é que essa perspectiva da rede de hierarquia e de se tentar conseguir articulações em vários projetos é uma lógica que eu acho que é muito interessante e que Paredes de Cora também tem vindo a dar alguns passos com algum sucesso, não é? Até muitos daqueles projetos que têm vindo a ser conquistados, nomeadamente com o Centro Cultural de Mário Cláudio, com alguns escritores que fazem já alguns trabalhos especificamente na casa. Mas olhe, por exemplo, na Casa Grande, que também eu acredito que seja essa a ambição deste elenco e do município, penso que são projetos e trajetos que poderão ter um interesse e que podem vir também a melhorar consideravelmente a atratividade no Conselho. Portanto, aqui o Sr. Armando foi o curador da exposição Os Corenses e o 25 de Abril. Portanto, foi um militar também que esteve na Guiné e também tem aqui uma questão para colocar. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero dizer que sou de Romarigães, tenho casa em Rubiães e resido em Lisboa. Desloco-me a Paredes de Cora 4, 5, 6 vezes por ano, isto só para demonstrar o amor que tenho a Paredes de Cora. Portanto, Rubiães fica a cerca de 8 km de Paredes de Cora e eu desloco-me lá quase todos os dias quando estou em Paredes de Cora. Mesmo que seja para tomar o pequeno almoço, para comprar o jornal, para comprar peixe, se for a altura de comprar o peixe. Isto era só para demonstrar o amor que tenho por Paredes de Cora. Que isto fique claro. No entanto, tenho uma opinião neste momento acerca de Paredes de Cora. Foi, pegando aqui nas palavras do Nuno, que Paredes de Cora está em 38º lugar, salvo erro, em termos de PIB nacional, é fácil entender, em 380 câmaras que temos, no lugar em que se coloca Paredes de Cora. Não é em vão que Paredes de Cora tem desertificado. Não é só Paredes de Cora, são muitos concelhos, mas nomeadamente Paredes de Cora, porque as pessoas procuram, tentam viver melhor e então deslocam-se, seja para o estrangeiro,
seja para outros concelhos com mais movimento. Agora é assim, isto não é culpa de ninguém. As câmaras não têm culpa. Nem a Câmara que lá está agora, nem as que lá estiveram antes. De esquerda ou de direita ou do centro, não tem importância. É difícil segurar as pessoas num concelho que não tem atrativos turísticos. Hoje vive-se muito para o turismo. E Paredes de Coura temos que reconhecer que não tem atrativos turísticos. Tem paisagens muito bonitas, eu já disse que gosto muito de Paredes de Coura, mas não tem uma agência de viagens não pode pegar numa caminhonete com 50 pessoas e dizer assim, vamos almoçar a Paredes de Coura, porque chegando a Paredes de Coura, o que é que lhe vai mostrar? Não tem coisas para mostrar. Ninguém as lá vai colocar, que se vai fazer. Ora, num concelho em que as pessoas têm diminuído, e isto é fácil entender a nível de Paredes de Coura, que temos o hospital, o antigo hospital, parado há mais de 30 ou 40 anos, mas está parado porquê? Porque depois não vai haver movimento para ele. A Casa do Outeiro está parada porque há 30 ou 40 anos. Porque depois que destino é que se lhe vai dar? E os investimentos são muito grandes. A Casa Grande de Romarigães agora foi recuperada, mas isso é uma coisa diminuta num concelho. Isto é só opinião, portanto, eu parece-me comparo um bocado Paredes de Coura, que fique claro, eu já disse aqui, eu gosto muito de Paredes de Coura, mas comparo um bocado Paredes de Coura com um bote de borracha que furou. E agora estamos todos a soprar, a ver se conseguimos tapar o buraco, a ver se ele não se afunda, mas vai ser muito difícil. Provavelmente, em cada ano que vai passar, vamos ter mais dificuldade em segurar. Se calhar cada vez vai desertificando mais, oxalá que não. Eu daria tudo para que assim não fosse, mas tenho que ser realista e é um bocado a minha opinião. Pronto, é só isto que eu tinha. Obrigado por todos, gostei de os ouvir a todos e oxalá que Paredes de Coura cresça. Infelizmente não é a minha opinião. Mas e eu estou em total desacordo com o senhor. Desculpe lá também, mas estou completamente de desacordo com o senhor. Coura tem muito que mostrar. Tem condições para ir lá com uma caminhonete almoçar e jantar. Tem é que ser avisado os restaurantes antes, etc, etc. Temos uma zona protegida muito bonita. Temos uma coisa que eu adoro, que é o nosso Rio Coura, que poderia ser melhor explorado, que eu acho que não está muito bem entregue à Câmara Municipal, porque as câmaras municipais não têm aptidões para tomar conta do Rio Coura, mas poderia trazer muito pescador de fora. É lógico que não temos o Rio Lima, não temos o Rio Minho do outro lado, não temos esse rio, mas temos o Rio Coura, que é muito bom. E temos as montanhas, e temos estas casas que falou. O sanatório, por exemplo, não nos pertence. Está em Coura, mas não se sabe de quem era muito bem. Ainda está por decidir o que se vai fazer e com quem se vai fazer. A Casa do Outeiro, há 30, há 100 anos, quando estava lá a senhora, que eu ainda lá fui, foi a primeira vez que fui lá, foi em 1969, veja lá, tinha 8 ou 9 anos. O meu pai foi lá fazer com as pessoas do tribunal, fazer as coisas, a dizer-nos quantos pratos havia, quantos garfos havia. Já esse tempo já aquilo estava meio abandonado com a senhora, chamávamos a Viscondessa, não é? Não era? A Dona Augusta. Estavam lá, já aquilo estava tudo furado, telhado. Não há dinheiro. Então, nós temos que pensar onde é que uma Câmara Municipal vai buscar dinheiro para essas coisas. Não vai. Não tem. Há outras coisas muito mais importantes a fazer. Primeiro, nos últimos 50 anos foram feitas muitas coisas em Coura e vão-se continuar a fazer. Essas coisas são secundárias, como a senhora ao bocado dizia, um polo universitário. Isso era bonito, isso era um sonho já do senhor José Guerreiro, há 30, há 40 anos atrás. Não foi possível até hoje. Temos a estrada que para fazer 8 km de estrada demorou 20 anos. A Coura não pode fazer uma estrada à sua conta, não é? Temos que esperar que os Estados ou que os governos nos deem dinheiro para fazer as coisas bonitas. Agora, não estou de acordo com o senhor quando diz que Coura não tem nada que mostrar. Não faltam casos, por exemplo, turismo rural, turismo de habitação, em Coura. No verão estão cheias.
O problema é esse, é que no verão estão cheios. Ora, nós não vemos essas pessoas na vila. Fazem como o senhor, vão para casa, estão em Romarigães, estão em Linhares, estão ali, estão acolá. Vão às compras e vão para o sossego da casa deles, para o turismo rural, para o turismo dali. Não vão à vila à noite, a andar até às 2 da manhã nos copos, como antigamente se via. Os imigrantes. E hoje não vê. Hoje, se o senhor chega a Romarigães, já que é de Romarigães, o senhor vai à 1 da manhã ao Freitas e o Freitas está cheio. Não é? O senhor conhece o Freitas Bar, em Romarigães, de certeza. E, portanto, vê que aquele bar funciona, está cheio, há festa todos os dias. Com muita gente, tem 40, 50, 60, 100 clientes lá dentro. Está fora na esplanada. E, portanto, há pessoas, há gente. Agora, falta algumas coisas? Faltam, mas não como o senhor diz. Não há, não. Isso não pode ser assim. As coisas vão-se fazendo. Agora, se o senhor... Eu levo de alemães daqui. Tem razão. Oxalá Se eu pegar naquilo, já vi eu estou na Alemanha, se levar uma excursão de alemães, eu não posso dizer, olha, este vinho é de Coura, porque não há vinho branco em Coura, não é? Começa agora a haver. Eles não gostam muito do tinto verde. Quem é que vai gostar de vinho tinto verde? Algumas pessoas gostam, aqui os alemães não gostam. E, portanto, eu tenho que lhes dar vinho maduro. E estas coisas vão-se habituando, vão-se fazendo. O senhor hoje pode ir a Romarigães, está aberto agora de inverno, não sei aquilo, não sei quando é que está aberto, está fechado, mas tantos eventos que o senhor tem em Coura para ir, no verão, em agosto, julho, todo ano, há festa, tomara eu estar em Coura. Eu vivo na Alemanha, vivo numa cidade do tamanho do Porto e não tenho tantos eventos como há em Coura. E quando vou, pago. Quero ir ao teatro, pago. Quero ir aos museus, pago. Eu em Coura tenho cultura sem pagar. Tudo grátis. Eu também gostava de acrescentar alguma coisa relativamente a isso. Não querendo desviar-me, mas pronto, metade da minha vida vivi numa cidade, Porto, outra metade da minha vida vivo aqui no Alto Minho, no Raízes cá, e pronto, apesar de não viver em Paredes de Coura, mas vivo no concelho ao lado, e por isso passo muito tempo também em Paredes de Coura, quer a trabalhar, quer a fazer trilhos em Corno de Bico, ou quer simplesmente a experimentar a gastronomia de Paredes de Coura, que é muito boa, por sinal. O vinho ainda não posso dizer nada, mas para um alemão que venha cá, no caso que o Cândido estava a falar, não lhe faz espécie nenhuma se o vinho for de 20 km ao lado de Paredes de Coura, e ele vai dizer que está a beber vinho de Paredes de Coura, não vai dizer na Alemanha que está a beber vinho de Valença, ou de Monção, ou de Melgaço. Por isso, acho que a questão não é essa. O que eu acho eu tenho uma visão completamente ao contrário do que geralmente as pessoas de Paredes de Coura têm. Eu acho que eles têm coisas a mais até. Eu acho que às vezes deveríamos ter mais calma, porque Coura é um espaço idílico, é um pequeno paraíso e podemos estragá-lo, a levar coisas para lá ou a querer aumentar ou a querer criar coisas que não são naturais de Coura, nunca o foram e não vão passar a ser do dia para a noite só porque nós fomos para uma grande cidade, experimentámos tudo o que a grande cidade tem que nos oferece e depois queremos replicá-la em Coura. Eu acho que esse paradigma está errado. Eu saí do Porto e nunca mais quis voltar para o Porto. Eu, quando vou visitar família ao Porto, passo lá uma manhã e quero logo voltar, porque já estou farto daquele trânsito, da qualidade de vida. E aí os números das estatísticas, tenho muitas dúvidas dos números das estatísticas. Aliás, eu lembro na altura, em 2011, no subprime, um colega meu dizer-me que a Bolsa de Valores está em baixo, mas eu abro a janela da minha casa e a vaca continua a dar leite. Por isso, eu não sei onde é que está a crise. E a crise é um bocado abstrata e esta visão que nós temos dos espaços rurais, que têm que ser pequenos espaços urbanos, é errada. É contrário àquilo que os espaços rurais têm para nos oferecer, que é uma qualidade de vida que não temos noutros sítios. E para esse Coura, digo-vos já que oferece uma qualidade de vida que poucos concelhos aqui do Minho oferecem. Nós temos que protegê-la, temos que valorizá-la e temos que filtrar bastante aquilo que são os investimentos em Coura. Evitar investimentos na área económica de indústria que sejam poluentes, porque isso só vai dar cabo do habitat e dos ecossistemas que Coura tem, que são únicos, por sinal. Devemos promover e evitar o turismo em massa, e quando seja pontual. O Festival Paredes de Coura é fantástico, mas ainda bem que só acontece uma vez por ano.
porque se acontecesse mais vezes para o ano, se calhar tínhamos um impacto em Coura que provavelmente poderia pôr em causa o que é Coura atualmente, e por isso nós temos que ver, claro, corrigir aquelas pequenas coisas que são assimetrias sociais, apoio, etc., mas ler Coura só por números, por estatísticas, é errado. Só quem passa tempo em Coura, quem vive em Coura, quem conhece os courenses, é que poderá ter uma visão mais, digamos, mais realista do que é Paredes de Coura. E por isso, eu, às vezes, já à distância, temos uma deturpação do que é a leitura da nossa própria terra, e principalmente quando passamos só pontualmente de tempo a tempo, mesmo que sejam 4, 5 dias ou vezes por ano, são insuficientes. Convém passarmos mais tempo em Coura, os que têm a sorte de poder passar. Os que não têm são bem-vindos, mas se não vierem também não se perde nada. Desculpem lá a minha seriedade. Posso só dizer 2 ou 3 coisas. Eu acho que não é discordar totalmente com o que estava a ser dito pelo Patrick, não é isso, mas acho que há uma perspectiva atual, e que é uma perspectiva até que tem vindo a ser desenvolvida por um geógrafo que gosto muito, que é o Álvaro Domingos, em que há uma perda da cidade e uma consolidação do urbano. Ou seja, eu sou urbano, ou posso ser urbano, vivendo em Paredes de Coura ou em Trás-os-Montes, porque a dinâmica que foi criada, sobretudo com as redes de contacto, permitem que essa capacitação tenha sido conquistada. É uma das coisas também mais admiráveis nessa perspectiva. Portanto, eu consigo estar em Paredes de Coura, ou em Montalegre, ou em Sernancelho, e ter o mesmo capital de conhecimento cultural que os meninos que estão aqui na minha cidade, em Lisboa. Concordo, e portanto, nessa perspectiva, eu acho que esta contaminação é um aspecto interessante e importante. Portanto, os miúdos de Paredes de Coura vestem-se exatamente da mesma maneira, gostam de ouvir os músicos alternativos que nós ouvimos aqui, gostam de ganhar esta maneira de pensar e, portanto, este equilíbrio, esta relação, eu acho que é muito interessante. Outro aspecto, e aí tendo a concordar também com o Cândido e com o Patrick, nós não podemos arranjar modelos de desenvolvimento, nomeadamente relacionados com o turismo, pensando que podemos trazer quase a cidade de Lisboa ou a cidade do Porto para uma área que não tem essa capacitação. Nem pode ter, não é? Porque aquilo que existe em Paredes de Coura e que deve ser salvaguardado é uma dinâmica ou uma lógica de pensar o território de preservação paisagística. E, portanto, aquilo que deve ser explorado, e eu acho e bem, é um turismo de natureza, um turismo em espaço rural, ou então uma lógica de relação com esta dinâmica cultural que eu acho que é muito interessante e muito estimulante, e volto outra vez a referir, pode ser um aspecto que, do ponto de vista também da economia, poderá trazer ganhos para o território. Agora, o território, eu penso que o território, do ponto de vista turístico, tem já aspectos que são muito valorizadores e que, de certa forma, também se integram na maneira de pensar ou de organizar estrategicamente o Alto Minho. E, portanto, essa deve ser aquilo que nós devemos assegurar e de certa forma, salvaguardar do ponto de vista da marcação turística daquele território. E na verdade, como estava a ser referido pelo Cândido, os alojamentos de turismo rural ou de turismo de habitação que existem são perfeitamente suficientes para capitalizar essa lógica e essa estratégia. Não é? Fazer o contrário, trazer
quase a Rua da Petesga ou pôr o Rocio na Rua da Petesga, como se costuma dizer aqui em Lisboa, e tentar fazer uma dinâmica em Paredes de Cora, é contrariar e poderia ser terrível do ponto de vista paisagístico e da sua identidade, que é tão fascinante e tão deslumbrante, que não pode ter outro caminho que não este que agora está a ser seguido. Nós próprios aqui na Casa Corense, em Lisboa, de alguma forma, temos procurado fomentar esse interesse pelo território, seja através aqui da exploração do Caminho de Santiago, com a organização de peregrinações, como fizemos o ano passado, como fizemos em 2024 e como também iremos fazer em 2025, também aqui com a exposição que temos neste momento a decorrer, a Cora, uma exposição musical, para dar a conhecer também aqui no fundo outras paisagens, seja do ponto de vista turístico, seja do ponto de vista musical, seja, enfim, de outras formas de fomento da própria cultura, mas, portanto, estas questões vão ter que ficar aqui para um segundo plano. Esta conversa também já vai um bocadinho longa, pelo que aqui em nome da Casa Corense em Lisboa resta-nos agradecer bastante a vossa disponibilidade, ainda por mais aqui num domingo à tarde, em que normalmente existem sempre outros planos, não é? Domingo é sempre o dia da família, portanto acredito que também tiveram que roubar um pouco do vosso tempo às vossas famílias para estarem aqui connosco, com os associados da Casa de Corense em Lisboa. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter a oportunidade de vos ver em breve. Mais uma vez, muitos parabéns aqui também pelo documentário, e que possamos ir alimentando também numa base diária todos os ideais que Abril nos deixou, todas estas conquistas que a democracia nos trouxe, mas também relembrando aquilo que é o nosso papel enquanto cidadãos, não é? Que é não só celebrar, mas também promover, alimentar e acarinhar a democracia, seja em Paredes de Cora, seja na Alemanha, onde está o Cândido, seja aqui em Lisboa, onde estamos nós. Portanto, gostava também de deixar aqui, portanto, esta palavra final. Uma vez mais, foi um gosto muito grande. Espero poder vê-los em breve e muito obrigado. Muito obrigado também. Nossa cabeça. Obrigado. Muito obrigada a todos. Boa tarde. E parabéns abraço para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite.